Eu e você somos mulheres que pertencemos a uma história. E nessa história, no processo, no crescimento dessa história, há algumas prioridades. Vamos refletir juntas sobre este tema no livro de Lucas, no capítulo 19. Fique conosco nos próximos minutos. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Este é um canal para que juntas possamos refletir sobre a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a que transforma o nosso ser, transforma o nosso dia a dia. E essa semana, neste tema, Cristo vive em mim, por isso sou transformada. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos, ele era um homem muito rico, um chefe dos cobradores, inclusive. Então era um homem de destaque na sociedade, mas também temido por aqueles que ele fraudava, porque na época entendia-se que os cobradores de impostos eram homens que fraudavam pessoas. E este homem, Zaqueu, descrito aqui no livro de Lucas, no capítulo 19, fala da conversão dele, fala da mudança de prioridade. Aquilo que era tão importante para ele, agora ele deixa em segundo plano, ele deixa de lado para seguir Cristo. E diz aqui no capítulo 19, a partir do versículo 1, que tendo Jesus entrado em Jericó, e Jericó era uma região importante quanto a essa cobrança de impostos, era uma região que eu imagino que Zaqueu tinha um destaque ali, positivamente no meio social dele, mas também negativamente daqueles que ele fraudava. Mas Zaqueu, que era um chefe dos cobradores, ele vê que Jesus passava por ali. E quando ele vê que Jesus passava por ali, ele corre adiante para subir em uma árvore e ver quem era esse Jesus. Quando nós começamos a refletir sobre as prioridades da nossa vida, será que realmente eu estou no caminho certo? Eu preciso correr para Jesus, eu preciso ver o que Jesus quer para a minha vida. E foi exatamente isso que Zaqueu fez quando ele fala aqui no versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Jesus, ele passa na sua vida. Alguém ou de alguma forma Jesus foi apresentado para você. E quando Jesus é apresentado a você, você precisa correr, você precisa saber quem é esse Jesus, para que haja transformação na sua vida. Porque quando Cristo vive em nós, nós precisamos destas transformações, saber o que é preciso. E a história então de Zaqueu continua dizendo assim, no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Atitudes quando nós encontramos Jesus ou quando nós já temos Jesus na nossa vida, mas ainda estamos refletindo do que precisa ser alterado, as minhas prioridades. Então, quais são essas minhas atitudes? Exatamente como essa de Zaqueu. Ele diz aqui que Zaqueu apressando-se. Nós precisamos nos apressar em aprender de Jesus, aprender da palavra de Deus, para que haja essa transformação na nossa vida. É um processo e Deus, ele está conosco neste processo. Mas quando nós identificamos que precisa ser mudado, nós precisamos nos apressar em aprender. Nós precisamos nos interessar para aprender e para modificar, transformar aquilo que não é prioridade de Deus para a nossa vida. E essa reflexão é você e Deus. É você orando a Deus, lendo a palavra de Deus, que você vai perceber esta prioridade, aquilo que eu dou tanta importância, eu preciso identificar. E além de se apressar, o que Zaqueu fez? Ele desceu e recebeu com alegria. Zaqueu, ele estava no alto de uma árvore para ver Jesus. Ele então conhece Jesus, Jesus o chama para perto. E quando Jesus nos chama para perto, nós precisamos descer. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e dizer, Deus, o que eu preciso mudar, o que é preciso ser transformado na minha vida, que prioridades eu preciso refletir para que eu
priorize mais o que o Senhor tem para mim. E como que eu consigo? Descendo do meu patamar de desejos, de necessidades que eu considero tão importante. E Jesus está dizendo que essas questões, essas considerações, elas não são importantes para a nossa vida. O que é importante é caminhar com Jesus e na vontade perfeita de Deus sobre a nossa vida. É dizer que Cristo vive em mim e que agora eu vivo Deus na minha vida, eu vivo Cristo na minha vida e não mais os meus desejos, não mais as minhas necessidades que eu considerava tão importante. E Zaqueu fez isso, ele desceu daquela árvore porque agora ele não via mais Jesus de longe, mas agora ele ia caminhar, ele ia receber Jesus em sua casa. E Jesus, ele está à porta de todos os nossos lares, ele bate a porta do nosso coração e ele quer entrar, ele quer cear conosco, mas nós precisamos permitir, nós precisamos dizer, pode entrar, Jesus, e faça com que eu aprenda de ti, caminhe contigo, porque caminhar ao lado de Jesus é dizer que tudo é leve, o processo é leve. A transformação, ela é envolvida no amor de Deus sobre a nossa vida. Não é algo que é pesado, mas é leve, mas é preciso. Continua aqui dizendo que recebeu com alegria. Por isso que precisa ser leve, precisa ser com alegria. Quando eu começo a refletir sobre as minhas prioridades, identifico que essas que eu considerava tão importantes já não são mais. O meu coração se alegra, por quê? Porque agora eu vivo Cristo, porque Cristo vive em mim. Eu começo a viver a vontade perfeita de Deus sobre a minha vida. E no versículo 8 diz assim, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Essa fala de Zaqueu comprova que as prioridades dele foram revertidas, foram transformadas. Ele era um homem rico, ele era um homem que defraudava as pessoas conforme relatos históricos. E Zaqueu, sendo um homem rico, ele priorizava a riqueza. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz que dá metade dos bens dele para os pobres. O que começa a priorizar na vida de Zaqueu é o servir ao próximo, é amar ao próximo, é suplicar perdão por aqueles que ele magoou, quando ele diz que vai restituir. Essa restituição fazia parte da lei, mas antes ele não fazia parte da lei. Antes ele vivia conforme o que ele considerava correto, mas agora ele se entrega à verdade, ele se entrega ao que realmente era prioridade para a vida dele, que era servir ao próximo, como é a nossa prioridade. O outro é mais importante do que nós. Quando nós mudamos as nossas prioridades e começamos a viver as prioridades de Deus sobre a nossa vida, tudo o que fazemos, ele tem a ver com o outro, não só conosco. Ele tem a ver em fazer com que o mandamento de Deus de amar o próximo, ele seja realidade na nossa vida, seja uma verdade na nossa vida. Assim é, quando Cristo vive em mim, eu transformo as minhas prioridades em amor, em servir ao próximo. Assim foi com a vida de Zaqueu. E quando nós decidimos desta forma, nós recebemos uma palavra de Jesus que diz assim, como disse a Zaqueu. Disse-lhe Jesus aqui no versículo 9, hoje veio a salvação à sua casa, porque também este é filho de Abraão. Nós somos filhas de Deus e como filhas de Deus, porque aceitamos a Jesus Cristo, nós começamos a fazer parte de uma família onde a prioridade é amar o próximo. Fique com esta palavra, reflita, ore sobre as suas prioridades e perceba se as suas prioridades ela tem relação em servir e amar ao próximo. Se não tiver, pergunte a Deus e fale, Deus, mostre-me as prioridades, mostra-me o que precisa ser transformado. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.